Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Hoje eu trago para vocês um tema bastante pertinente. Pentagrama é o tema de hoje, exatamente esse símbolo que você viu. Vou apresentar a vocês qual é o significado desse pentagrama, desse símbolo. É satânico ou não? O pentagrama nunca foi símbolo satânico. Nunca. Eu vou apresentar no vídeo de hoje. Vamos fazer inclusive uma viagem no passado para ver como esse símbolo era visto. Eu quero dizer a você que esse símbolo não é de agora. É dos séculos passados. Faz tempo que as pessoas, as grandes civilizações viam esse símbolo como proteção, como algo do bem, como a união de elementos que formam o nosso planeta, que formam a natureza. Espírito, ar, água, terra e fogo. É isso que os antigos viam nesse símbolo. E esse símbolo, na verdade, ela é assim, com a ponta em cima. Tem que ter a ponta em cima, não a ponta embaixo. Por quê? Esse símbolo, com a ponta em cima, que vai simbolizar o espírito, nós, os homens, que temos a razão para equilibrar e comandar o ar, a água, a terra e o fogo, que são as quatro extremidades. No total, o espírito e as quatro extremidades vão dar o pentagrama. É esse o símbolo que na antiguidade viam como algo que levava a harmonia da terra. Os elementos faziam a natureza. E para dizer também que esses elementos eram tão unificados e eternos, todos esses juntos fazem uma natureza perfeita. Os filósofos viam isso e as grandes civilizações que eu vou apresentar no vídeo de hoje. Mas a mente maldosa das pessoas inverteram o pentagrama. Ficou então com a ponta embaixo, simbolizando o inferno, e uma ponta embaixo simbolizando o inferno e as duas pontas em cima simbolizando o chifre do demônio, que também é outra questão que nós podemos falar, que antes o chifre não era visto como símbolo de demônio. A mente humana fez com que um símbolo do bem se tornasse um símbolo do mal. E eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje. E eu quero dizer a você e te convidar, daqui a alguns vídeos nós vamos colocar então, explicando se você é médium, aflorado, que consegue ver os espíritos e ouvi-los, ou se você é um médium menos aflorado. Só quero te dizer também uma coisa, todo mundo, todos nós somos médios, todos nós temos o sexto sentido, todos. Mas alguns são mais aflorados, que é o meu caso e dos outros que eu conheço, e outros menos aflorados. E no próximo vídeo eu vou te dizer, você tem essas características do menos ou do mais, e pode ou não se trabalhar a tua sensibilidade, a tua mediunidade para conseguir ver os espíritos. Pode ou não? Fica aí que nos próximos vídeos eu vou colocar um vídeo desse tipo para explicar a você. Se você pode ou não ver os espíritos, dependendo do grau e da percentagem da tua mediunidade ou da sua sensibilidade. Como era visto o pentagrama no passado e como é visto o pentagrama no presente no olhar dos bruxos e não no olhar de quem tem um espírito bom. Fica aí. Pentagrama é um símbolo formado por 5 letras ou sinais, originando uma figura similar a uma estrela de 5 pontas, a qual se atribuem interpretações mágicas e místicas. Cada elemento é gerado pelo outro, isto é, cada um, a terra, o ar, a água, o fogo e o espírito, ligada por um círculo, dá o sentido da importância e da ligação dos elementos da criação, onde o espírito é quem comanda tudo. O pentagrama possui diversas representações e significados.
A representação de uma estrela de 5 pontas, formada por uma linha contínua e entrelaçada, sempre foi considerada pela humanidade como um sinal de força e energia. Por exemplo, os babilônios já respeitavam e reverenciavam o símbolo. Pitágoras, um filósofo, também o reverenciava. Para ele, simbolizava a saúde e sabedoria. O rei Salomão, por exemplo, usava para operações mágicas. Os egípcios, o pentagrama tinha relação com as pirâmides, representando o útero da terra. Para os hebreus, povos da Bíblia, para eles o pentagrama representava a verdade e os 5 livros do Pentateuco. Já na Idade Média, representava a verdade e a proteção contra os maus espíritos. Antes de inverterem o pentagrama, para os cristãos, esse símbolo representava os 5 estigmas de Cristo, as 5 chagas de Cristo. Quais são as chagas? Olha aqui para mim. Quando Jesus foi crucificado, furaram nessa mão, nesta, e nos pés colocaram um único prego, mas se você tirar esse prego, vai ser 2 manchas. E depois um soldado transpassou com a sua lança ao lado das costelas de Jesus, onde a Bíblia diz que saiu sangue e água. Olha quanta ferida Jesus tinha. 1, 2, 3 daqui da costela, daqui, 3, 4 de um pé e 5 do outro pé. Essas marcas, essas feridas, o cristão chama como estigmas ou chagas. Continuando aqui no meu computador. Para os chineses, em sua medicina tradicional, o pentagrama simbolizava destruição. O pentagrama aparece na pintura do grande artista Leonardo da Vinci, aquele que fez a pintura da Mona Lisa, simbolizando círculo de todas as coisas e une todos os aspectos do homem, também aqui na figura. Platão, um filósofo, dizia que o pentagrama, ou o pentágono, como ele chamava, é o instrumento do Criador. Deus usou para fazer o projeto do universo e tudo que nela existe. Expressa o domínio do Espírito sobre os elementos da natureza. Para os pagãos, aqueles que não acreditam em coisa nenhuma, eles diziam assim: o pentagrama representa os 5 elementos: a terra, o ar, a água, o fogo e o espírito. Pelo menos eles acreditavam em alguns elementos. Para os seguidores da Wicca, que é uma religião, usam o pentagrama dentro de um círculo para simbolizar, dentro de um círculo, como símbolo de sua religião. Pentagrama invertido. O que significava? É para os bruxos, para as pessoas que não entenderam bem, transformaram o bem para o mal. Igual acontece nas cruzes. A cruz é um elemento de libertação. Mas sabe o que as mentes poluídas fizeram? Inverteram a cruz e mostraram aos espíritos de que essa cruz é para o diabo, é símbolo diabólico. E a partir dali, então, essas mentes diabólicas e os espíritos agressores, possessivos, compreenderam de que aquilo é para eles e compreenderam de que o pentagrama virado é para eles também. Vamos compreender agora, nesse momento, o que significava o símbolo pentagrama invertido. É um símbolo associado ao satanismo, bastante utilizado pelos satanistas medievais como uma forma de representar o oposto dos dogmas do cristianismo. Ao contrário do modelo convencional, o pentagrama invertido apresenta uma das pontas para baixo e 2 pontas para cima. Uma clássica representação a Baphomet, uma divindade pagã que é associada ao ocultismo e satanismo. Apenas no século XIX
o pentagrama invertido passou a ter uma conotação relacionada com o mal. Esta interpretação foi associada ao mago Eliphas Levi, em 1810 a 1875, que alegava que a extremidade inferior do pentagrama, apontada para o inferno, indica o reino de Satanás. Em suma, 4 elementos da natureza perfeitamente equilibrados, comandado pelo Espírito, pela sua inteligência e vontade. Qual era a função do bem que o pentagrama trazia? Afasta o mal. Desde a antiguidade até nos dias de hoje, esse símbolo, para quem tem uma mente boa, esse símbolo simboliza o afastamento do mal. Basta saber usá-la, isto é, com a ponta em cima. Também uma função do bem, pentagrama em forma de fogo, é para purificar o mal e simboliza a proteção. Também o pentagrama, para quem tem a mente do bem, pentagrama controla a harmonia dos elementos da natureza. É a essência do planeta. Mas na magia, ela invertida pode representar o desequilíbrio e o descontrole, e ele associado a cultos satânicos. Por exemplo, no século XX, este símbolo, o pentagrama, se tornou símbolo da Igreja de Satã. A nova tendência agora nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos já tem uma igreja oferecida para o culto ao diabo, ao satânico. Então eles usam este símbolo para isso. Qual é a função do pentagrama para o mal? Todo símbolo invertido foi satanizado. Muitas vezes colocando velas à volta da linha que faz o pentagrama, vai simbolizar para a pessoa que faz isso e para o espírito que vê isso, vai simbolizar o descontrole ou o satanismo, dá segurança aos adeptos da magia ou fortalece as práticas da bruxaria. Com o mesmo símbolo invertido, você pode comandar os espíritos e demônios. Nós vimos isso no vídeo do Chamos, uma pessoa, um youtuber de paranormais que eu respeito muito. Uma vez ele foi num lugar abandonado e vira um caminho, e dentro desse caminho tinha o desenho do pentagrama. E o Jefinho, com o Chamos, que se chama André, eles entraram nesse caminho, mas o Jefinho, porque estava atrás, ele foi puxado. Por quê? De respeitar essa oferenda, de respeitar esse símbolo. Também o Code, num dos vídeos, ele viu velas no formato do pentagrama. Então tem tudo isso aí, tem todo um significado que estou explicando agora. Também, com isso, você pode comandar os espíritos e os demônios. Alguns utilizam para invocar o mal ou para abençoar um ritual, ou pedir um equilíbrio em sua vida, para atingir seus propósitos, ou o propósito de quem vai pedir ao bruxo para fazer isso. Mas aí, sem esforço, passando por cima dos outros. Alguns usam como talismã, como proteção, porque essas pessoas entenderam muito bem o que esse símbolo significa. Quero terminar esse vídeo, agradecer o tempo que está aí no outro lado. Muito obrigado por tudo. Deixa teus comentários aqui, se inscreva para nos incentivar a fazer mais vídeos. Clica no sino, porque aí você vai receber gradativamente, vai receber os meus vídeos atualizados, saindo do forno, fresquinho para você. Então fique na paz, não te respeita esse pentagrama, principalmente quando você vê que tem velas acesas à volta dele. Fica também para o Code essa dica. Quando você, no teu vídeo passado, você apagou aquelas velas em forma de pentagrama, meu querido, você atraiu o espírito para você. É uma revolta, eles se revoltam porque você desrespeitou o que ofereceram para eles. Nunca, jamais destrua alguma coisa que foi oferecida